Olá pessoal, Arte Show com Edésio Paz está no ar, aqui no seu canal da Rede RVC. Eu estou feliz porque, afinal de contas, estreia hoje o programa e, para mim, não podia ser diferente. Deus, como sempre, no comando, me dando aquela luz maravilhosa, me colocou aí na hora certa, no caminho certo, de uma grande artista gaúcha, uma grande artista brasileira e que, quando se fala no Dia Internacional da Mulher, é um exemplo para ser enaltecido nessa data, né? Porque nós precisamos, como eu fiz uma live que vocês assistiram, de enaltecer mais as conquistas, as vitórias das grandes mulheres. E hoje eu recebo uma grande mulher aqui, uma grande artista, e eu convido para vocês agora para a estreia do programa Arte Show com Edésio Paz, a Nadi, essa cantora maravilhosa. A Nadi, muito obrigado. Edésio, muito obrigada por me receber. Oi para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui. Que legal, cara. Obrigada pelas palavras. Não, assim, você sabe que eu falei sobre a live, porque eu acompanhei bastante o movimento do dia 8, do Dia Internacional da Mulher, e eu vi pouco ou não vi quase nada de enaltecer a mulher, só apenas reclamando que a mulher é isso, o vitimismo da mulher, sabe, do feminismo e tal. Mas também é preciso colocar nesses movimentos que existem conquistas, existem grandes mulheres. Eu digo, você é um exemplo de mulher não só para o Brasil como o Rio Grande do Sul, embora a gente esteja falando do Dia Internacional da Mulher, né, que você representa bem a mulher. Então não tem por que não trazer essas pessoas também para mostrar para o público, para as meninas que estão aí chegando, exemplos de conquistas também. Então por isso eu que eu acho coloco. Que é sempre importante a gente falar sobre as nossas conquistas, sim, mas eu não acredito em vitimismo da mulher. Eu acho que o feminismo é um movimento que foi feito e que é feito no sentido de trazer equidade, né? No sentido da gente ter direitos iguais aos dos homens, não de sermos iguais, porque somos diferentes, sim, claro, né? Mas de termos direitos iguais, de recebermos os mesmos salários pelas mesmas atividades, entre tantos outros direitos que a gente busca. Então, eu acredito que as mulheres tragam as dificuldades que elas ainda enfrentam neste momento, porque é difícil a gente ter espaço para ter voz, né? Ainda hoje, a gente sabe que as mulheres ainda estão em lugares muito vulneráveis, né, Edésio? E em diferentes classes sociais isso. Então, acho que sim, acho que as duas coisas são importantes. Tanto trazer as dificuldades e as coisas que a gente ainda precisa evoluir na nossa sociedade, como trazer, sim, as nossas conquistas, as grandes mulheres, né, que nos dão exemplo e que nos dão força. Sim, tanto para homens quanto para mulheres, nos dão força, né, para a gente fazer um mundo melhor. É isso aí. Eu sou um apaixonado pela mulher, respeitosamente, em todos os sentidos. Sem a mulher não existiria a própria humanidade, eu não estaria aqui. Então, amo, criado pela minha avó, pela minha mãe, maravilhosas. E quando eu falo até dessa questão do vitimismo, assim, é que não que haja o vitimismo, mas é o posicionamento da mulher nisso. E aí, como você falou, eu tinha colocado para você também, essa coisa assim, resgatar essas grandes mulheres, né, que fizeram parte da história, que tem hoje, muita coisa que nós desfrutamos, foram mulheres que também fizeram no passado. Mas, saindo desse viés, viva a mulher, viva a mulher. A Nadi, eu quero primeiro que você fale um pouquinho do nome artístico seu. Certo. Né? Porque é um nome diferente, nós estávamos agora conversando aqui, antes de começar o programa, que é um nome de origem hindu. Exatamente. Por que isso? Na verdade, eu tinha uma ideia de fazer um nome artístico Anadi na minha adolescência, mas nunca gostei desses dois nomes curtos, assim, enfim, deixei para trás. E quando eu fui lançar o meu disco, eu queria um nome apenas, que fosse forte e que fosse fácil de pronunciar em qualquer língua. E aí o meu produtor musical sugeriu, e se você unisse Anadi, ficaria... Aí eu pensei, nossa, Anadi, fica exótico, fica bonito, interessante. E aí a gente foi procurar na internet e achamos, e eu queria Anadi, porque para mim dá uma sensação de infinito, de, né, algo que continua, sonoriza, né? E encontramos que esse nome é hindu, é um nome masculino, é um nome muito comum na Índia, inclusive, e gosto também dessa perspectiva de ser um nome masculino. Eu acho que quebra um pouco, né, os paradigmas aí, e porque é um nome que tem um significado espiritual maravilhoso, significa eterno. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, sempre fui, e sou cada vez mais. E eu acho que essa conexão com o eterno, com o divino,
no melhor sentido da palavra, longe de religiões, mas no sentido da espiritualidade, é algo que me chamou muita atenção e me conectou a esse nome. Eu pensei, então, é isso. Quando eu descobri que tinha esse significado, vamos lá, Anaди é lindo. Eu comecei a imaginar esse nome em headlines de festivais. Pensei, nossa, as pessoas não sabem se é uma banda, se é um homem, se é uma mulher, se é o que é, né? E instiga a curiosidade, como você falou. Então, eu achei, é esse meu nome. Encontrei meu nome nesse processo, assim. Tá, o teu nome todo mesmo, ele é? O meu nome é Ana Paula Lonardi de Souza. Lonardi, bonito. Bom, mas não abram uma conta no meu nome, pelo amor de Deus. Não, gente, olha, vê lá, hein? Anaди, eu ontem tive o privilégio de assistir um pouquinho do trecho do teu espetáculo Anaди Canta Clara. E eu sou fã da Clara Nunes, conheci bastante da obra dela, morando no Rio de Janeiro também. E eu vi que você falou dessa espiritualidade, e a Clara exercia muito isso na linguagem do que ela acreditava, lógico, né? E aí eu te pergunto assim, essa tua espiritualidade está baseada nos princípios da tua família, nos princípios familiares, ou é uma descoberta que depois que você, como infelizmente nem todo mundo, às vezes agradece a Deus quando conquista, né? Ou é porque você conquistou algo e aí entendeu Deus? Não, para mim eu já trago uma experiência familiar minha família é espírita, kardecista, assim como era Clara Nunes no início da sua carreira, né? E é uma família, meus pais acreditam muito em Jesus, na mensagem cristã e tudo mais, e me passaram isso. E eu acho que, independente da religião, às vezes eu assisto palestras de pastores americanos da Igreja Batista. Já assisti também falas de budistas, ou falas de espíritas, ou falas de evangélicos, enfim, de várias religiões. Eu acho que existem mensagens que são universais. A mensagem de amar ao próximo, assim como você estava me contando o quanto de trabalho social você já fez, o quanto que você conseguiu arrecadar de alimentos, né, para as pessoas aqui em Porto Alegre. Isso, para mim, é uma mensagem universal. É uma mensagem que Jesus passou. Eu não sei se outras religiões passaram, porque eu não tenho conhecimento profundo de outras religiões, né? Mas eu acho que esse tipo de mensagem é universal. Eu acredito muito no amor ao próximo, no amar a si mesmo, e acredito muito numa dimensão superior. Eu acho que existe algo de superior que a gente não sabe muito bem definir. Com certeza. Mas que existe. Nós não podemos ser o ápice da inteligência, porque estamos destruindo o planeta, não podemos ser o ápice da inteligência. E uma coisa interessante que a Anaди fala aqui, eu estou tendo pela primeira vez esse contato presencial com ela, além de ontem que eu fui ver o show dela. Ela passa você passa essa tua harmonia espiritual, tá? Acho que não é só no teu nome, não. E você tem 33 anos, você é muito nova. Eu acho que você é muito nova. Embora sempre pareça, as pessoas sempre acham que eu sou mais velha desde que eu era criança, assim. Mas isso aí... Eu sei que tem algo do jeito que eu esse é o espírito amadurecido, né? O nosso espírito amadurecido numa matéria nova, né? E a gente tem isso. Quando você vê uma criança, nossa, ele parece um velhinho, né? Não, é o espírito dele que é velho, que já amadureceu numa matéria pequena. Ao menos em algumas coisas a gente tenta. Não tenha dúvida. E é interessante isso que eu vi, que quando você fala com o teu público, que eu assisti ontem lá, você passa essa tua, de certa forma, essa tua religiosidade, essa tua fé. Isso contribui para que o teu público seja cada vez mais fiel, é o reflexo daquilo que nós estávamos falando assim, é de berço. Olha, a fé para mim é algo que eu sempre estou trabalhando, porque eu sou humana, eu erro, eu perco a fé às vezes, né? A minha fé às vezes dá uma tremida, assim. E eu tô sempre, eu procuro ter práticas espirituais diárias, eu procuro fazer orações todos os dias quando eu acordo, quando eu vou dormir, não só para mim, mas para outras pessoas. E aprendo com amigos. Quando a minha fé está falhando um pouco, eu procuro pessoas que possam me ajudar nesse sentido, né, que tenham uma fé mais forte. Eu tento passar para as pessoas, não passar, mas assim me comunicar com as pessoas neste sentido, porque eu acho que faz bem, não, mais uma vez, no sentido de uma religião específica, mas no sentido da gente se conectar com algo maior e com uma mensagem muito positiva, né? Porque a gente vive num mundo que tem tantas confusões, tantas dificuldades, a gente precisa se fortalecer, né?
Exatamente. Então, a Exatamente. música eu acho que é um instrumento também para a gente se fortalecer, né? Nesse sentido. E a música que passa uma mensagem positiva, uma mensagem de amor, mais ainda ela fortalece, né? Então, o que eu quero com a minha música é procurar fortalecer o ser, né? Procurar trazer à tona o ser das pessoas, a gente poder existir. Eu falei isso no show ontem, né? Sim. A gente poder existir, a gente poder sair do automático da vida, de só e dar um sentido para isso tudo, e dar um né? sentido para isso tudo, exatamente. Agora, eu vou convidar vocês para assistir um pouquinho, enquanto eu falo com a Nádia aqui, um pouquinho do espetáculo que eu acompanhei lá no Teatro São Pedro, e já estou de volta com ela aqui. Olá pessoal, estou de volta aí com o programa Arte Show com Edésio Paz, claro, com o apoio do Jornal da Dança e também aqui da Fama Luminosa. Fama Luminosa que está sempre nos apoiando nessas iniciativas em prol da cultura aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu estou recebendo aqui a Anad, que é essa pessoa maravilhosa, espirituosa, que a gente já está conversando sobre isso. Vocês acabaram de acompanhar um pouquinho do trabalho dela, mas eu quero falar agora um pouco mais sobre o espetáculo da Clara. Aliás, antes de falar da Clara, eu quero tirar uma curiosidade com você. Eu recebo aqui muita gente da música que vem aqui. E muita gente que fala muito em entrar em estúdio. E eu cheguei à conclusão de que aqui é muito fácil entrar em estúdio, é barato. O que faz com que muita gente, às vezes, quer, assim, 7, 8, eu quero entrar em estúdio, pronto. Como é que é isso? Você diz em relação a gravar a música, disco? Gravar o demo, que eu sou da época do demo, que agora não é mais, que chamam, tem um nome mais moderno agora, que é entrar em estúdio e fazer. Como é que você vê isso? Eu vejo isso de forma bem assustadora economicamente. Por quê? Eu vou te falar por quê. Quando você vai entrar em estúdio, acredito eu que você deva ter um projeto de escoar o produto, de fazer um show, de ter aonde apresentar isso, porque senão é um investimento que vai fora, se você não tiver isso. As redes sociais hoje, as músicas hoje, você pega em qualquer lugar. Então, eu fico pensando, estou falando de um nicho que eu vejo que ainda precisa melhorar muito, diferente do nível artístico que você já chegou, né, de que outros chegaram, mas de jovens que tocam um pouco, cantam um pouco, já logo é estúdio. E eu fico pensando assim, por que não investir-se mais primeiro? Se é músico, comprar um instrumento melhor, se é só cantar, fazer bons cursos vocais e etc e tal. Por isso que eu me assusta isso, porque eu fico pensando que um país caro como o nosso, e fazer arte não é fácil, então acaba me assustando. Eu quero ouvir você. Pois é, uma pergunta interessante, né, Désio? Eu sou um pouco o contrário disso. Eu demorei muito para fazer um disco, né? Eu fui lançar meu primeiro disco aos 30 anos. Eu acho, por um lado, que fazer um disco, gravar uma música, porque hoje o que acontece? A gente está na era dos singles, né? Fazer isso aqui, fazer um disco é algo raro hoje em dia, na verdade. As pessoas entram no estúdio para fazer single, para fazer EP. Por um lado, eu vejo como um artista plástico fazendo uma tela. Está fazendo a sua tela, é um exercício? É um exercício, né? Não quer dizer que aquele primeiro disco vai ser o grande divisor de águas da sua vida, mas no processo de construção do artista, acho que é sim um aprendizado. Por outro lado, tem custos, como você falou, né? Tem caminhos diferentes para o artista fazer, pode fazer shows primeiro, né? Eu fui, por exemplo, uma artista, eu gravei uma demo no início da minha carreira, quando eu tinha 17 anos, eu gravei uma demo de baixo e voz, porque eu não tinha dinheiro para gravar com uma banda inteira. E foi muito rico, foi algo que me abriu muitas portas. Foi uma demo, como você falou. A demo, sim, me abriu muitas portas. Uma rádio muito importante daqui de Porto Alegre se interessou, passou a tocar a música toda semana. O radialista falava muito bem de mim. Se liguem nessa moça, nessa menina e tudo mais. Então, acho que foi importante.
Mas existem vários caminhos, né? O que eu acho que é importante na minha caminhada, por exemplo, falando de mim, foi muito importante para mim estudar canto. Eu sou uma pessoa que está sempre se cobrando até demais e pensando no que eu posso melhorar na minha performance, no meu cantar, nas minhas produções. Apesar de nem tudo ser como eu gostaria, eu tento estudar, tento me informar e tento aprender sempre, assim. Acho que é um caminho bacana. Você é vencedora, indicada em um Grammy. Sou vencedora de um Grammy, indicada em 3 categorias, o disco foi indicado em 4. Ok. E aí eu te pergunto o seguinte, como é que o país te viu, você, com essa grande conquista internacional? É uma pergunta também interessante e difícil de responder, porque eu só posso falar de acordo com as reportagens que eu vi, né? Eu recebi alguns convites para entrevista, principalmente daqui do Rio Grande do Sul. Teve, acho que, um convite de São Paulo, da Jovem Pan, que a gente conversou por telefone, e eu ouvi algumas matérias em alguns jornais, algumas revistas nacionais, né? A matéria mais legal, que foi sobre as indicações ao Grammy, foi do Estadão, com o Júlio Maria, que é um dos críticos mais importantes hoje em dia de música, mas foi antes de eu ganhar. Foi uma reportagem muito respeitosa, maravilhosa, exaltando muito o meu trabalho. Após o Grammy, eu tive também uma reportagem de uma revista muito importante, que é a Veja, né? Uma revista que trouxe uma headline assim, que dizia acho que cantora ou artista gaúcha mais indicada que a Anitta vence Grammy Latino, algo assim. E eu, por um lado, legal que Sim. Meu trabalho de alguma forma saiu numa revista nacional. Por outro, eu pensei, não seria a abordagem que eu acho que ajudaria esse trabalho a ser disseminado, né, no melhor sentido da palavra. Claro. Porque o público da Anitta aqui no Brasil não escuta, em geral, acredito, esse tipo de música aqui que eu faço, assim como o público que me escuta, também não sei se escuta o trabalho da Anitta. São nichos bastante diferentes, são idades também, públicos de idades bastante diferentes. O público da Anitta eu acredito que seja mais jovem que o meu. Então, nesse sentido, achei que foi uma reportagem que acho que não ajudou nem a Anitta nem a mim. Não acrescentou, né? na verdade. Não acrescentou, né, no conceito, assim. Mas eu agradeço de qualquer forma, porque o trabalho estava presente de alguma forma, né? E, enfim, o trabalho ele fala por si. E a Anitta teve curiosidade de conhecer quem era? Eu conheci a Anitta pessoalmente lá no Grammy, no Tapete Vermelho. E me apresentei para ela. Ela nunca tinha ouvido falar em mim. Mas sentei também ao lado dela na cerimônia principal, porque eu estava indicada à gravação do ano, com a música É Fake. E inclusive numa categoria que ela não estava, né? Que é uma das categorias principais. As 2 principais são gravação do ano, disco do ano e canção do ano, as 3 principais. Então eu pude observar um pouco a Anitta, pude, né, dar um abraço nela, enfim. Mas é uma pessoa que de alguma forma eu admiro a inteligência dela. Ela é muito inteligente, né? O que ela conseguiu fazer mercadologicamente, em sentido de marketing, eu acho que acho que qualquer profissional de qualquer área deve estar curioso para saber como é que ela fez. Mas né? aí vem aquela curiosidade, né? Você está no Rio Grande do Sul, ela estava no Rio. Tem uma diferença. Ah, sem dúvida. Sim, a gente vive num estado que já é geograficamente separado, assim, longe, distante do centro do país, né? E a gente tem um histórico de separatismo. Então, até hoje, né, a história, ela está presente, né? Como o inconsciente da gente. Ele está lá no fundo, mas ele está muito presente. O passado da gente pode ter acontecido há 30 anos, mas ele ainda está aqui. Ele ronda, né? Então, esse histórico de separatismo, eu acho que afeta tanto a nós aqui, quanto ao país, né? Ao centro do país, ao como as pessoas enxergam o gaúcho, o trabalho do gaúcho. Por exemplo, teve uma crítica de um crítico, que eu não vou citar o nome, um crítico muito importante musical, que acho que mora no Rio de Janeiro, e que eu me lembro que eu queria muito que ele falasse do meu trabalho. E o que ele postou nas redes sociais, porque eu acho que agora ele não está escrevendo para jornal algum, e ele disse: e a invasão gaúcha continua. Né?
Então, só isso, esse teor... Ele buscou histórico, isso é um dado histórico. Esse teor tem a história presente do separatismo, né? Quer dizer, a invasão desse disco aqui, ele disse que esse disco é muito bom de escutar, que é um disco de muita qualidade, mas ele colocou esse disco como um invasor, né? Quer dizer que eu sou uma cantora invasora de um sistema que está fechado, né? Sim, é um trabalho invasor. É ou não é, a gente não sabe, né? Mas é uma questão. Às vezes são os jargões profunda que os críticos, os jornalistas usam, né? Para falar diferente ao leitor e que não percebe que está colocando... Às vezes ele nem está entendendo, talvez ele não esteja linkando com esse processo, mas para nós que conhecemos, que o Will Gaúcho, no DNA, ele sente isso. Né? Ele é um homem muito inteligente, eu duvido que ele não... Né? Às vezes eu vejo assim, até porque, por exemplo, a tua obra, você... é uma pessoa que atravessaria fronteiras em qualquer lugar do mundo. Tive mais projeção, sem dúvida, fora do país do que aqui, né? Eu fiz mais shows e mais apresentações após o Grammy nos Estados Unidos, também fui para Costa Rica, do que aqui. Nos Estados Unidos eu passei por New Orleans, Nova York, Miami, San Diego, Los Angeles. Cantei no Catalina Jazz Club, que é o principal, ou um dos principais... se não o principal clube de jazz em Los Angeles, né? Mas no Brasil eu fiz poucas apresentações do Noturno. Agora eu te pergunto, eu a conheci melhor agora, e você é além de ser um talento, você é uma pessoa extremamente, desculpa eu vou falar, não sei se você vai entender bem o que eu vou colocar, mas você é altamente vendável com o mercado. Não sei, não Por quê? Você escolheu o Rio Grande do Sul porque você ama essa terra e viver aqui, e não com toda essa tua bagagem, com toda essa tua indicação, com a qualidade artística, musical que você tem, não tentou, ou se tentou, não sei, me corrija, por favor, Rio-São Paulo com a tua obra. O que foi isso? Qual foi a opção aí? Eu pensei em morar em São Paulo uma época, quase fui. Depois aconteceram coisas na minha família, adoecimento, né, de pessoas muito importantes, de uma pessoa muito importante. Eu acabei escolhendo ficar aqui, mas não foi só por causa do adoecimento, né? Eu acho que quando algo tão humano, né, tão essencial que é o afeto, é afetado, desculpa a redundância, sim. A gente começa a pensar sobre o que é importante. Para mim, a carreira não é mais importante do que estar bem, o seu bem-estar, estar amando e ser amada. Ela é muito importante porque ela é a minha missão, né? Mas ela não pode se sobrepor à minha saúde. Eu tive muito tempo trabalhando muito. Eu sempre fui uma jovem que trabalhou muito. Eu não tinha vida social, né, para fazer esse disco com essa qualidade, a ponto de chegar e, graças a Deus, que coisa boa, chegar no Grammy dessa forma, né? Foi muita dedicação. Eu tinha uma época que eu me lembro, logo antes de lançar o disco, eu dormia 3, 4 horas por noite, né? Eu comia mal, eu adoeci, finalmente. Logo antes, no dia do lançamento do Noturno, no Teatro São Pedro cheio, eu estava sofrendo de nevralgia do trigêmeo, que é uma doença terrível, que dá uma dor absurda no rosto, e que dizem que é a pior dor que um ser humano pode ter, né? E procurei depois vários tratamentos e consegui, através de tratamentos alternativos. Inclusive, eu estudei essa doença na faculdade, eu sou formada em psicologia, na URGS aqui, estudei a nevralgia. Eu sabia que ela era tratada com anticonvulsivantes, mas eu achei salvação para mim a terapias alternativas. Foi o que me salvou. Os anticonvulsivantes não deram certo, eles tiram um pouco da... Não estou dizendo que as pessoas não devam procurar um médico, acho que elas devem procurar todas as ajudas necessárias, possíveis para elas, mas para mim foi isso. E ali eu decidi, né? Eu acho que juntou o adoecimento do meu familiar com o meu adoecimento. Eu pensei, não, só um pouquinho. Eu vou para São Paulo para trabalhar que nem uma louca, não ter vida, sendo que aqui eu tenho uma rede de produção, né, que fez um disco ganhador de Grammy. Se eu tenho essa rede de produção aqui, tem algo aqui que está certo, né? A questão que tu trazes é muito importante, porque é a questão da venda, da promoção. Porque uma coisa é a gente fazer uma obra de arte, outra coisa é a gente conseguir vender aquilo. Tirar o investimento, né? Mas aí entra numa questão que eu acho também, que é a questão artística, que muitas vezes aquela obra artística não é abraçada por uma lógica de consumo,
né? Porque a obra artística não é um produto, não é que não seja um produto, ela não é um objeto. Sim. Não estou dizendo que a música vendável é um objeto, mas muitas vezes ela é. Muitas vezes a música que vende muito é um objeto, porque ela não faz pensar, ela só faz as pessoas ficarem no automático. Não estou dizendo que todas são assim, mas muitas são, a gente sabe que muitas são, né? Então eu procuro aceitar que o meu trabalho pode crescer no sentido das vendas, que a gente vai trabalhar para isso, né? Para que venda mais shows, para que tenha mais visibilidade. Eu já tive algumas ações de ir para São Paulo, de fazer shows lá, né? Fiz show em Sesc, fiz show no Jazz nos Fundos, que é um clube de jazz maravilhoso de lá também. Tenho conexões lá, tenho procurado mercados na Europa agora. É um mercado que eu quero começar a atingir cada vez mais, acho que é um grande objetivo na minha vida. Mas resolvi continuar morando aqui, sim, por questões assim da minha humanidade mesmo. Eu achei que eu estaria bem aqui. Você é uma pessoa bem familiar. Sou uma pessoa muito familiar, eu tenho lua em câncer. Mas que também dos amigos, das conexões, das conexões artísticas também, né? Eu tenho conexões artísticas muito bonitas aqui também. Que legal. Gente, olha, vamos assistir um pouquinho mais da Nádia lá no Teatro São Pedro, com um trechinho aí do espetáculo A Nádia Canta Claro. O violonista, o que acompanha Max Garcia. Max Garcia. Confere, já já estou de volta. Chegou agora, tem cadeiras. Bom, pessoal, estou de volta com o programa Arte Show com Edésio Paz, com o apoio da Fama Luminosos e Jornal da Dança. Aliás, Jornal da Dança completando esse ano 30 anos. Quero parabenizar lá a Raquel Lima, no Rio de Janeiro, toda a equipe de colaboradores, por essa dedicação ao trabalho aí, tá bom? E recebendo aqui hoje, na estreia do programa Arte Show, essa cantora maravilhosa, que vocês estão conhecendo aí o pensamento dela sobre vários aspectos do que a gente está debatendo aqui, e que é a Anádia. Anádia, vamos falar um pouco agora desse CD. Eu quero que você... Vamos mostrar aqui, aqui, Thaisinha, vamos falar dele um pouquinho. Ele foi lançado em... 2017. 2017. Outubro de 2017. Outubro. Então tá aí. Fala um pouquinho desse CD, do elenco, então, que já teve críticas também, né, especializadas sobre ele. Sim, teve críticas lindas. O Noturno, então, é o meu primeiro disco, foi produzido pelo Léo Brat, que é um produtor maravilhoso aqui de Porto Alegre. Teve também grandes músicos tocando nesse disco, músicos principalmente gaúchos, mas também teve alguns músicos cariocas, a gente foi para o Rio gravar. E também teve participações especiais lindas, o Serginho Moá, o Gelson Oliveira e o Roberto Menescal. Sendo que com o Menescal, a gente compôs uma música juntos, eu, ele e o Alan Dias Castro, e gravamos o violão do Menescal e a minha voz lá no estúdio dele. Pegamos o barquinho e tudo mais. E ele tocou, então, o violão nessa música e compôs junto com a gente. Foi muito legal. E também tem participação do Bebê Kramer, do Samuca, do acordeon, e do grande Jorginho, do trompete. Jorginho. Opa! Olha que eu abri aqui. Não, olha aqui, Thaís. Vem cá, mostra aqui. Olha aqui. Eu abri, olha... Com direito a uma dedicatória, já abri sem querer. Carinho, sem palavras agora. Carinho. Isso legal, é fundamental. Que lindo, nossa. Anádia, a gente nessa onda de tudo baixar pela internet, a tua obra também está disponível? Como é que está essa questão nas plataformas? Está disponível, sim. As pessoas podem encontrar no Spotify, no Tidal, no Deezer, no YouTube. Tem vários, Google Play, Apple Play, enfim, tem iTunes. Tem todas as plataformas digitais, ou quase todas.
o Noturno. É só procurar a Nádia com 2 As no meio, como vocês já viram, né? Que facilita a vida de vocês. E Noturno é o nome do disco. Quem é o fotógrafo? Que lindo essa foto da esse capa. Fotógrafo maravilhoso é o Raul Krebs. Nossa, parabéns, Raul. Já tive a honra de ser fotografada por ele algumas vezes. Para esse trabalho e também para o meu primeiro EP, que eu fiz em 2012, que tinha duas músicas. E quem fez a arte foi o Léo Lage, que é um artista talentosíssimo também, aqui de Porto Alegre. Enfim, está disponível, feito com o maior carinho. É um disco que eu acho que dialoga com várias idades. Tem criança que adora esse... As crianças adoram. Sobre a linguagem do teu disco, né? Ele comunica, eu acho que com várias idades. Tem crianças que eu conheço que adoram algumas músicas. Tem alguns jovens... Adolescentes eu acho que não pega tanto, talvez, mas alguns adultos jovens, né? Pessoas de meia idade, idosos... E eu fico muito feliz da gente poder se comunicar e se conectar, né? Nádia, a gente tem bastante coisa para falar, mas nosso tempo vai ser curto, infelizmente, nesse primeiro de estreia. Mas eu não posso deixar de registrar também, antes de falar do nosso espetáculo, o Você Cantando Clara, que é a Nádia Canta Clara. Você também é madrinha de um projeto social muito bonito que eu tenho na pauta, inclusive para trazer para vocês aqui uma matéria, que é a Escola Vila Lobos, aqui de Porto Alegre. Fala dessa, você madrinha, e desse projeto um pouco, e como as pessoas também podem contribuir para esse projeto, que eu acho importante. Né? Na verdade, são 2 orquestras com as quais eu estou conectada, graças a Deus. 2 orquestras infantis maravilhosas. A Orquestra Vila Lobos, como a gente estava conversando antes, é um trabalho belíssimo, né? Sim, um trabalho seríssimo. Eu já cantei com eles algumas vezes aqui em Porto Alegre, em espetáculos lindos, no Araújo Viana, no Auditório Araújo Viana, para 3.000 pessoas. Também no Teatro Renascença, eles se apresentam em vários espaços importantes da cidade. Eu sou madrinha desde 2018 da Orquestra Pequena Casa da Criança, que é uma orquestra que não tem apresentações como a Vila Lobos, mas que tem um trabalho lindíssimo com crianças na comunidade ali do Partenon, ali pelos arredores, e faz um trabalho social, faz um trabalho artístico, né? E faz um trabalho de que essas crianças possam existir, como a gente estava falando, possam entender o seu lugar no mundo, né? Se posicionar diante desse ajudar mundo. Na socialização dessas crianças. Também, exatamente. Assim como a Vila Lobos. Então, eu tive a honra de poder fazer esse espetáculo para angariar verba, dinheiro para essas orquestras, porque eles precisam muito de dinheiro para comprar instrumentos novos, e o que as pessoas costumam doar são alimentos, são roupas, são brinquedos, né? E o dinheiro... E eu acho estranho, Edésio, porque sem querer fazer juízo sobre as pessoas, mas muitas vezes que eu já pedi doações para alguns projetos como esses, as pessoas muitas vezes estão indo viajar para a Europa e não doam R$100. E eu não entendo isso, porque como a gente diz, às vezes você gasta R$60 num hambúrguer e você não quer pagar um ingresso de R$60, sabe? De um show, enfim. Eu acho que existe uma questão de... A gente estava falando sobre formação de público ontem, né? Só formação de plateia. De formação de plateia e tudo mais. Eu acho que existe uma confusão aí, que a gente precisa ter uma educação, sim, sobre o que é ir a um espetáculo. Por que um espetáculo custa o que custa? Por que fazer uma orquestra custa o que custa? Por que a gente não pode gastar R$50 num espetáculo? Você sabe que... De um artista local ou de um artista, enfim, né? Sabe que essa fala que a Nádia está fazendo, ela é muito coerente, porque isso aí tem vários fatores que envolvem aí, tá? Um deles é cultural. Nós temos muitos ricos no Brasil, ricos, mas sem cultura. Nunca foram a um teatro, nunca apreciaram uma obra de arte. Então, eles enriqueceram, mas não absorveram cultura. Então, não vão entender o que a gente está falando. Pois é, complicado. E aí vem a outra questão, que é, às vezes, que agora, há tempos atrás, havia uma enxurrada de dinheiro na cultura, mas sem uma fiscalização adequada para resultados para o país. E hoje, devido a essa mudança de governo, a gente está aí, a gente ainda não tem claro também qual é o papel da cultura nessa nova gestão também, para que ela continue e que haja investimento. Então, eu acho que essa tua fala, ela tem
um sentido que nos obriga a colocar a questão de falta de cultura das pessoas que têm dinheiro. Pessoas que não valorizam o artista local, que não investem na cultura. Eu acho que tem muita gente, sim, que tem dinheiro que não valoriza a cultura do nosso país, né? Mas eu acho também que a gente precisa ter um pouco de consciência de que a gente faz o país, de que cada um de nós faz o país, independente da classe social, independente do salário que a gente ganha, e de se pensar como eu posso contribuir. Essa é uma reflexão profunda, uma reflexão que não é só social, uma reflexão também individual, também social, de todas as ordens, enfim. Então, como a gente pode contribuir, né? Como eu posso... Eu sei que é uma gotinha a gente fazer uma doação de 20, 50 reais. É uma gotinha, né? Ir num show que vai ter um direcionamento da verba. É uma gotinha, mas é uma gotinha tão importante, né? Não é? Cultura... Você vai ver um show da Nadi, ou até de outro cantor, de outro artista, faz bem para a saúde das pessoas. Se o país está envelhecendo, envelheça com arte, envelheça com cultura. E dá identidade para o país, né? Dá identidade. O quanto o Brasil é visto pela sua arte, o quanto a gente chega na Europa, nos Estados Unidos, a gente fala de Carmen Miranda e todo mundo, a gente fala de Tom Jobim e as pessoas reverenciam. Isso é uma identidade, muito importante. É uma identidade, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas eu acredito que melhore. Eu acho que a questão do nosso país está na educação, não adianta. Sem dúvida. Sem as escolas, sem a valorização, saudade da moral e cívica, saudade da USPB, saudade da religião que tinha. A gente aprendia tanta coisa. Sabíamos ser cidadãos, independente do que eram os militares ou não, mas não havia aquela coisa que não havia, como há hoje, infelizmente, o respeito à própria cidadania, né? Olha, eu não vivi a época dos militares. Eu acho que eu Você não é muito teria... jovenzinha. Acho que eu não teria saudade, não. Não, mas eu posso dizer que eu fui criado dentro desse período. O meu pai é militar. Desse período. Eu posso falar disso, mas não posso. Agora, vendo questões, acho que é uma questão muito séria para a gente falar em poucos minutos, mas... Claro. Mas eu acho que o que eu acredito é que as pessoas têm que ter liberdade para se expressar, né? E tem que ter liberdade para fazer cultura e para apreciar a cultura também. Ontem eu entrevistei um autor de teatro e nós estamos falando que na época da ditadura, por exemplo, era um momento de fervor, de criação total. E não havia mas era verbas. censurado, né? Não, a criação, ok. Outra coisa é escoar a criação. Esse é um papo tão longo que dá vontade de falar, mas a gente tem pouco tempo, gente. Vamos voltar de novo? Eu fico triste porque a Ancine está sendo censurada, né? Hoje em dia já isso é muito grave, as pessoas não estão conseguindo lançar seus filmes, enfim. Mas eu acho que a gente está batalhando por fazer cultura, os artistas estamos, né? E muitos jornalistas como você, né, Edésio, que abre esse espaço para a gente se manifestar, para a gente divulgar o trabalho da gente. Isso é muito importante e eu te agradeço por esse espaço e convido as pessoas para ouvirem o Noturno. Não, com certeza. E também para comparecerem. Eu quero que você fale quando é que vai estar a Nadi em cartaz Canta Clara. Canta Clara. Então, nós acabamos de estar em cartaz. Fizemos 2 datas. Teremos outras datas, se Deus quiser, esse ano, em 2020. Quem sabe também em 2021, né? Eu deixo o convite para as pessoas acessarem as minhas redes sociais para elas ficarem sabendo das próximas datas, para acompanharem a agenda. É só procurar a Nadi Music no Instagram, no Facebook. A gente vai estar colocando agora no final das caracteres do programa onde encontro você, encontro esse maravilhoso CD aqui também. Obrigada. Tá? Autoral. Tem duas canções já conhecidas que a gente gravou. Uma é Samba e Amor, do Chico Buarque. Fizemos versões noturnas dessas canções. E a outra é A Flor e o Espinho, de Nelson Cavaquinho. Que lindo. Guilherme de Brito. Querida, eu quero as suas considerações para a gente fechar o nosso programa de hoje. O primeiro programa, Arte Show com Edésio Paz. Um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada. A arte salva, né? Salva a vida da gente, traz saúde, como você falou, traz luz, né? E permite que nós possamos existir. Então eu convido todos vocês que estão assistindo, se não for me ouvir, ouça outros artistas, aprecie a arte, valorize a arte, porque imagine, como diz a Zélia Duncan, a sua vida sem arte, né? Às vezes o que você veste é a arte, o que você ouve, o que você assiste. Então apreciem a arte, muita alegria, muita felicidade para todo mundo. Edésio, vida longa para o teu programa. A gente está junto aí. E obrigada mais uma vez. Então, gente, olha, fecha aqui, Taizinha. Olha, eu vou ficando por aqui, agradecendo primeiramente a Deus
por essa oportunidade de estar hoje aqui também e receber essa pessoa querida, iluminada, grande artista. Não estou falando só pela presença dela aqui, mas eu, como amo ser humano, sou kardecista, eu acho que sem a evolução espiritual a gente não chega a lugar nenhum, e a evolução espiritual é um ato de praticar o bem. Se você praticar o bem, não tem como não ter sucesso na vida, independe do que você quer alcançar na vida. Então, fica a dica, fecha aqui, Taizinha. E não deixem de ouvir, de acompanhar esse CD noturno aqui da ANAD. Beijos e até a próxima, se Deus quiser. What?